Olá pessoal, mais um vídeo no canal. A linha do horizonte é curva? Neste vídeo veremos que a curvatura da linha do horizonte no mar pode ser percebida facilmente da praia, a olho nu, mas ela não é o que as pessoas geralmente imaginam. Veremos também que a curvatura do horizonte e a curvatura da Terra são coisas muito diferentes. Considerações iniciais. Na análise que faremos, a Terra será considerada como uma esfera perfeita, sem rotação, sem translação, com superfície totalmente líquida, sem corpos massivos por perto, sem ventos. Isto facilita muito o nosso trabalho, porque deixa de lado aquelas variáveis que neste momento não são importantes. Sente-se e prepare-se para um vídeo longo e nada fácil, que será melhor aproveitado se for visto numa tela grande. Histórico. Durante cerca de 4 anos, tentei explicar que a curvatura da Terra se nota para frente, não para os lados. Até disseram que minha proposta era de uma Terra cilíndrica, mas não, nada de cilindro, porque quando eu cito essa frente, ela pode estar em qualquer direção horizontal. Assim, a Terra se curva em todas essas direções, o que a define como uma esfera. O problema é que decidir sobre a curvatura da Terra pela aparência visual da linha do horizonte mostrou-se como um grande engano, cujo motivo veremos mais adiante. Na disputa de ideias, 2 grupos apresentaram suas justificativas. O grupo terraplanista dizia que a linha do horizonte é sempre uma reta a qualquer altitude, e que isso prova a Terra plana. O grupo terraglobista, no qual me incluo, dizia que a linha do horizonte se mostra curva a partir de uma altitude elevada e que isso prova a Terra esférica. A proposta que será apresentada aqui para análise de todos é que a linha do horizonte é nitidamente curva até mesmo ao nível do mar, mas não é essa curvatura que define a forma do nosso planeta. Portanto, preparem-se para uma possível mudança de paradigma. Você está vendo a curvatura do horizonte? Não? Eu estou. Você é aquele tipo de pessoa que fala com convicção que o horizonte é reto? Se você for esse tipo de pessoa, está na hora de abandonar essa ideia, porque o horizonte não tem nada de reto. O horizonte, na verdade, é muito curvo, e é o que eu vou mostrar para você agora. Imagine que você esteja em um bote, de pé, olhando na direção norte. O que você está vendo à sua frente? A linha do horizonte. Você decide girar seu corpo 90 graus para a direita. Se você está olhando para o norte, você vai ficar olhando para o leste. E quem está à sua frente? A linha do horizonte. Se você girar seu corpo mais 90 graus para a direita, você estará encarando o sul. E lá está a linha do horizonte. Mais um giro de 90 graus à direita, e você está encarando o oeste. E olhe lá, a linha do horizonte está lá. Girando mais 90 graus, você volta à posição original. E o tempo todo você viu a linha do horizonte. Ela é uma reta? Vamos ver um outro caso. Este barco está navegando em linha reta?
Olhe bem, ele está navegando exatamente em cima da linha do horizonte, percorrendo ela. Note um segundo fenômeno. O tamanho do barco não está se alterando. Ele está mantendo o tamanho dele em todo o percurso. Olhe mais um detalhe. A aparência do barco não muda. Ele está sendo observado o tempo todo pela lateral esquerda de modo perpendicular. O aspecto do barco não mudou. Então nós vamos fazer uma análise com isso, baseado na ideia de que o barco que percorre a linha do horizonte não muda de forma nem de tamanho aparente. Então vamos às duas hipóteses. Na primeira, o barco vai navegar em linha reta. Aqui está a linha reta, vista por cima. Aqui está o observador. O barco na posição 1 está a uma certa distância do observador. Quando o barco vai para a posição 2, a distância caiu para a metade. A aparência do barco mudou. Ele dobrou de tamanho porque ele está 2 vezes mais próximo. Na posição 3, novamente a distância aumentou. Então o barco se aproximou do observador e depois se afastou. Outro detalhe: na posição 1, o barco estava sendo visto mais de frente. A parte frontal do barco estava visível, a parte posterior oculta. Lá na posição 3, foi ao contrário, a parte posterior visível e a anterior oculta. Então, numa rota retilínea, o tamanho aparente do barco e seu ângulo de visualização se modificam. Estão percebendo que isso não se encaixa naquela cena do veleiro que percorre o horizonte? Então vamos à segunda hipótese. Um barco navegando numa circunferência. Aqui está a circunferência, vista por cima, o observador, o barco na posição 1, essa aqui é a distância do observador ao barco. Quando o barco vai para a posição 2, a distância não se altera. Na posição 3, o barco continua na mesma distância do observador. Então ele não muda de tamanho. Outro detalhe: em todas as situações, o observador está vendo o barco perpendicularmente à sua lateral esquerda. E isso significa que o barco não vai mudar de aspecto pela perspectiva. Então a nossa conclusão é que, numa rota circular, o tamanho aparente do barco e seu ângulo de visualização não se modificam. Estão percebendo que é justamente esse caso aqui que se encaixa no vídeo do veleiro se movimentando na linha do horizonte? A conclusão é que a linha do horizonte é uma circunferência. Então vamos conversar sobre ela. A linha do horizonte. Deduzimos que o horizonte é uma circunferência porque cada um de seus pontos está a uma distância fixa de um ponto central. Este centro fica na vertical do observador, abaixo da superfície da Terra, mas não no centro da Terra. Na verdade, embora a linha do horizonte seja curva, ela é vista como uma reta quando estamos próximos do nível do mar. Isso ocorre devido ao fenômeno da perspectiva. Percebe? Olha o que acontece. Quando você tem uma circunferência e seus olhos estão no plano dessa circunferência, ela se mostra como uma reta. É por isso que o horizonte é reto.
porque normalmente estamos próximos do centro do horizonte. A linha do horizonte está em um plano porque a circunferência é uma curva plana. A linha do horizonte também está nivelada porque todos os seus pontos estão na superfície do mar, que está nivelada. A conclusão desta análise nos leva a entender que estávamos querendo ver uma curvatura no horizonte numa direção errada, porque o horizonte não se curva para baixo. A linha do horizonte se curva em um plano horizontal, em torno da vertical do observador. Você esperava ver isto? É essa curva que você queria ver no horizonte? Preste atenção. Vamos colocar aqui um ponto A na superfície do mar. À esquerda e à direita de A, vamos colocar dois pontos, ponto B e o ponto C. Você acha que os pontos B e C estão abaixo do ponto A? Você acha que a curva que você está vendo no horizonte está ocorrendo para baixo? Não, de modo algum. A, B e C são pontos da superfície do mar. Os três pontos estão nivelados a 0 metros de altitude. Então não há uma queda, nem para a esquerda, nem para a direita. Os pontos B e C não estão abaixo do ponto A. A curva que você está vendo no horizonte está ocorrendo em torno de você. Ela é uma curva horizontal, não uma curva vertical. Percebeu? E olha a Terra, com o mesmo formato. A Terra vista da Estação Espacial Internacional. Dá para ver aqui o Mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico, um pedaço da África, um pedaço da Europa, o Estreito de Gibraltar. Se eu disser que aquele horizonte prova a curvatura da Terra, com uma foto, eu estarei enganado. Porque você, que é terraplanista, pode dizer que está vendo um disco plano e que aquele horizonte lá é a borda dele. Entendeu? Uma foto só não serve para definir o formato da Terra assim, a baixa altitude. Tá? Aquela curva lá, aquele horizonte, na verdade, é uma curva em torno da vertical da Estação Espacial Internacional. É uma curva em torno da estação, ou da vertical dela. Ok? Vamos em frente. Vamos ver o horizonte e a curvatura em duas dimensões, um desenho mais simples. Aqui está a Terra com o centro dela, ali está o observador. As retas que partem do observador e tangenciam a esfera da Terra criam a linha do horizonte, que é essa linha vermelha aqui. Ali está uma circunferência, mas num plano horizontal, do ponto de vista daquele observador. A vertical do observador é aquela linha tracejada. Ela vai até o centro da linha do horizonte. Aquele ponto ali é o centro da circunferência do horizonte. Viu? Mas a curvatura não está na linha do horizonte. A curvatura está aqui, num círculo máximo em torno da Terra. Viram? Vamos ver agora o horizonte e a curvatura em 3 dimensões. Agora vai ficar mais fácil de entender. Olhe bem para a figura. Aqui nós temos a Terra, uma esfera azul. Aqui nós temos um plano horizontal amarelo.
um plano vertical verde. O observador está no espaço, ali em cima, olhando para fora, para nós. A frente dele é perpendicularmente à nossa área de trabalho, para fora, na nossa direção. A vertical do observador está ali. Ela toca a superfície da Terra num ponto que nós vamos chamar de P, que é o pé da perpendicular. O observador consegue ver da Terra somente aquela calota azul que está acima do plano amarelo. Então, a linha do horizonte está aqui, nesta linha vermelha. Porém, a curvatura da Terra está aqui, no plano verde. As duas linhas, vermelha e roxa, se tocam num ponto que nós vamos chamar de H, que é o ponto da linha do horizonte que está exatamente à frente do observador. Ele vê a curvatura da Terra quando ele olha do ponto P para o ponto H. Ele vai notar aquele trecho de linha roxa que vai de P para H. É ali que ele vê a curvatura da Terra, não na linha vermelha do horizonte. Então, vamos repetir aqui. Nosso engano sempre esteve em querer ver a linha do horizonte se curvar numa direção na qual ela não se curva. Como ela está em um plano horizontal, só pode se curvar horizontalmente e o faz em torno da vertical do observador. Ela não se curva verticalmente para baixo e não é um círculo máximo. A curvatura da Terra é diferente, porque ela se encontra em um plano vertical. Esta circunferência realmente nos mostra a curvatura da Terra, porque ela é um círculo máximo. A linha do horizonte não é. Entendeu? Veja onde você pode notar a curvatura. Aqui não é, porque esta é a linha do horizonte, aquela linha vermelha. Esta é uma circunferência situada em um plano horizontal. Não é a curvatura desta linha que prova a esfericidade da Terra. Esta linha roxa é que vai nos dar a informação de que precisamos. Esta é uma circunferência situada em um plano vertical. Aqui está a circunferência que vai mostrar a você a esfericidade da Terra. Se a Terra fosse plana, a linha roxa seria uma reta, mas eu garanto a você que esta linha roxa é uma circunferência com aproximadamente 40 mil quilômetros, circundando toda a Terra. Ali, à sua frente, está o ponto H. Abaixo de você está o ponto P, que é o pé da perpendicular. A curvatura da Terra você vai notar se olhar do ponto P para o ponto H. Você não está vendo o ponto P na figura porque você não está olhando para baixo, você está olhando para frente. Ok? Vamos ver o que eu quero dizer quando eu afirmo que a Terra se curva para a sua frente. Ali está o centro da Terra, o observador, o prumo do observador, a vertical, a intersecção do prumo com a superfície da Terra é o ponto P. Ali nós temos o nível dos olhos do observador, ele está olhando para a direita, aquela seta lá, e o que está à frente dele é o horizonte da perspectiva, é o ponto de fuga. Se ele olhar para o horizonte do mar,
ele estará olhando na direção da seta verde. Esta seta verde tangencia a Terra no ponto H, que está na linha do horizonte. Não é a linha do horizonte que vai nos mostrar a curvatura da Terra, como nós já vimos. A curvatura da Terra está aqui, na linha roxa, que o observador só vê quando ele olha para frente. Ele tem que olhar de P para H. E aquele ângulo ali prova que a Terra não é plana. Porque se a Terra fosse plana, este ângulo seria igual a zero. Viu? É a separação entre o horizonte físico da Terra e o nível dos olhos do observador que nos dá a certeza de que nosso planeta se curva para baixo em todas as direções horizontais, deixando nítida sua forma esférica. Esse ângulo aumenta com a altitude do observador, pode ser medido facilmente e já é óbvio a poucos metros de altitude. Então não precisamos viajar ao espaço distante para que a forma da Terra seja notada de um modo evidente. Como observar o ângulo procurado? Simples. Construa um medidor com vasos comunicantes, leve-o ao litoral e meça ou apenas note a diferença entre o nível do líquido nos dois tubos e o nível do horizonte do mar. Subam no morro e repita o processo. Se possível, meça também a bordo de um avião a mais de 10 km de altitude. Então vamos repetir aqui. Ali está o observador. Aqui está o dispositivo, ele leva o dispositivo para lá, nivela o nível do líquido nos dois tubos com os olhos dele. Assim. Agora ele tem ali o nível dos olhos. E ali à frente dele ele tem o ponto de fuga no horizonte da perspectiva. Tá? Quando ele olha para o horizonte do mar, ele tem ali o ponto H, na linha do horizonte. Então, apenas note que o horizonte físico da Terra fica abaixo do nível dos olhos do observador e que quanto maior for a altitude, maior será a separação entre esses dois níveis, provando que a superfície da Terra se curva para baixo. Cuidado, porque o observador avalia altitudes com a vertical dele. Para ele, o ponto H está abaixo do ponto P. Então ele percebe que o mar se curvou quando se afastou dele. Porém, de fato, P e H estão no mesmo nível, porque são pontos da superfície do mar. Então tomem muito cuidado, porque a curvatura existe, ela existe, é um fato. Porém, não está descendo, o mar não desce de P para H. Perceberam que o mar se curva, mas não perde o nível. É isso que os terraplanistas não conseguem entender. A curvatura existe, mas ela ocorre de modo nivelado, porque todos os pontos da superfície do mar estão no mesmo nível, de 0 metro de altitude. Entendeu? Vamos agora à matemática. Vamos calcular o ângulo de desnível entre aqueles dois planos. Aqui está a figura. Os pontos da figura eu vou descrever aqui ao lado. E eu fiz essa tela só para consulta. Se alguém ficar confuso no meio da explicação,
precisar voltar aqui, é só olhar a tela. Então nós temos ali o observador O, o ponto P é o pé da perpendicular, o ponto C é o centro da Terra, e o ponto H é aquele ponto do horizonte na frente do observador. Tá? Então está aí essa tela para quem precisar consultar. Eu vou apagar todas as letras, porque nós vamos nos concentrar nas medidas desses segmentos. Nós temos aqui um triângulo retângulo, porque ali à direita, aquele vértice, ele tem um ângulo de 90 graus, porque o raio é perpendicular à tangente. Então o triângulo realmente é retângulo. Então, de saída, nós temos aqui duas medidas lineares. O raio aparece duas vezes aqui. Então, R é o raio da Terra. H é a altitude do observador. Θ é o nosso ângulo de desnível. Acontece que nós podemos trazer aquele ângulo θ para o centro da Terra. É fácil de demonstrar que esse ângulo aqui também é θ. Então nós conseguimos trazer o ângulo θ para dentro do triângulo e vamos agora calcular o valor dele utilizando a definição do cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é esse lado inclinado aqui, que é igual ao raio da Terra. A hipotenusa é a distância do observador ao centro da Terra. Vai ser o raio mais a altitude do observador. Então, cosseno de θ vai ser R dividido por R mais H. Pronto. Mas nós queremos θ e temos o cosseno dele. Se o cosseno de θ é aquela fração, θ é o ângulo cujo cosseno é aquela fração. Então, temos aqui a função arco-cosseno. Aqui está a expressão que nós estávamos procurando. R é constante, é o raio da Terra. Então, nós temos uma equação que liga H a θ, ou seja, a altitude do observador ao desnível entre aqueles planos. Para cada altitude existe somente um valor do ângulo de desnível. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos para a prática numa experiência em pensamento, que deve ser realizada de fato. Vamos ver o desnível medido em diferentes altitudes. Ali está o nível dos olhos do observador coincidindo com o nível do mar, lá do horizonte. Ok? Nós vamos precisar medir ângulos. Eu vou usar o que eu estou chamando aqui de régua lunar. Olha ali à esquerda. Eu estou supondo que cada lua cheia tenha exatamente meio grau, 30 minutos de diâmetro aparente. Então, eu estou usando a Lua para medir ângulos, certo? No caso aqui, o observador está a 0 metro de altitude. O θ é 0. Não há desnível, certo? Agora, você que é o observador vai subir 1 metro apenas. Então, olhe lá para a linha alaranjada no nível dos olhos do observador e veja o que acontece quando você sobe 1 metro. Olhe lá. Viu? O horizonte do mar desceu. Pouco, mas desceu. A 1 metro de altitude já há um desnível. O ângulo é 1 minuto e 56 segundos. Isso aí dá perto de 2 minutos. A Lua tem 30 minutos de diâmetro, então é 1/15 do diâmetro da Lua. É pouquíssimo.
mas já houve uma queda naquele horizonte. Vamos agora passar a 10 metros. Olhe lá para o horizonte. Viu? Já não é tão pouco. Agora já deu 6 minutos e 5 segundos, aproximadamente 6 minutos. O diâmetro da Lua é 30, 30 dividido por 6 dá 5. Então, aquele ângulo corresponde a 1/5 do diâmetro da Lua. Ainda é pouco. Vamos passar para uma altitude de 100 metros. Olhe lá para o horizonte. Pronto. Olhe o ângulo, 19 minutos e 16 segundos. A Lua tem 30 minutos, metade da Lua, 15. 19 é um pouco mais do que 15. Então, a 100 metros de altitude, o desnível já superou o raio da Lua. Viu? Vamos passar agora para 1000 metros. Olhe para o horizonte. Aí está. Você pensava que era pouco? A 1 quilômetro de altitude, o ângulo já superou 1 grau. É 1 grau, 0 minutos, 54 segundos. 1 grau dá 2 luas. Então, se você estiver a 1 quilômetro de altitude, tomar o nível dos seus olhos e olhar para o horizonte do mar, você pode ter a certeza que você poderia colocar 2 luas cheias verticalmente alinhadas naquele espaço ali. Não é pouco. E agora, para terminar, nós vamos a 10.000 metros, coisa que você pode fazer num avião. Olhe bem para o horizonte. Você esperava que fosse isso? Olhe o ângulo, 3 graus, 12 minutos, 29 segundos. É muito. Dá 6 vezes a Lua e quase a metade de outra Lua. Dá 6,4 vezes a Lua cheia. Quase 6 luas e meia vão caber naquele espaço do desnível entre esses dois horizontes. O horizonte da perspectiva, que é o nível dos seus olhos, e o horizonte do mar, que é a parte física da Terra. Isso aqui não é pouco. Eu estou deixando os valores numéricos para que vocês possam medir. Então vamos à conclusão. A Terra é um planeta esférico como os outros grandes planetas do Sistema Solar. A prova da curvatura é direta e pode ser facilmente percebida. Muitos outros testes também comprovam a esfericidade da Terra. Negá-la é se distanciar da realidade num processo que gera pessoas cada vez mais alienadas. Terraplanistas devem realizar o experimento que foi sugerido neste vídeo, que consiste em medir o ângulo entre o horizonte físico e o nível dos olhos a uma grande altitude, para que se convençam definitivamente. É isso aí. Até mais.